Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Pocando Verbo, ineditamente esse ano, com a retomada desse formato do podcast, onde a gente vai aqui ter um papo descontraído no Pocando Talk Show, não é isso, Helder? É isso mesmo, Denner. E o assunto hoje é sobre obesidade. É um assunto polêmico, mas necessário. E temos aqui conosco as duas entrevistadas. A Inara Silva, ativista e coordenadora do Departamento de Voz da Abeso. E a Helena Delírio, a voz de quem enfrenta as barreiras da cidade. Denner, nessa apresentação de hoje aqui nós temos duas convidadas fantásticas que vão tratar sobre o tema da obesidade. Mas antes, queremos deixar um recadinho para vocês, que ao final dessa entrevista nós temos a corrida Pocando Verbo, a Secades Pocando Verbo na Orla de Cariacica, dia 10. Se inscreva e participe conosco dessa corrida, não é não, Denner? Isso aí, é muito importante lembrar que você pode trazer a sua mãe, principalmente ela, porque vai ser no Dia das Mães, dia 10 de maio, e se você não aguenta correr 5 quilômetros, ande, torça ou corra e chegue em primeiro lugar, porque temos 3 prêmios. Nossa corrida Secades Pocando Verbo acontece no Dia das Mães, dia 10 de maio, e nós temos prêmios em dinheiro para primeiro, segundo, terceiro colocado. Mas o mais importante, participe pela saúde, pela emoção e aproveite também a bela vista da Baía de Vitória no lado da nossa orla de Cariacica. E um recado importante para você: meia entrada no ingresso, meio ingresso para pessoas idosas, para pessoas com deficiência e também uma novidade, não é isso, Nara? Isso, a pessoa com obesidade, né? Ela é considerada PCD, então é só você trazer um atestado, né? Que você é uma pessoa com obesidade, que também vai ter o desconto de 50%. Isso aí, tá no regulamento o atestado da pessoa PCD. Bora, vinheta! Isso aí, a gente tá rindo aqui, descontraindo um pouco nessa abertura aqui para quebrar o gelo, né? Mas o assunto é muito sério. Antes da gente falar da acessibilidade, da obesidade, queria novamente frisar aqui que a Inara e a Helena são pacientes. Numa outra oportunidade, nós vamos estar aqui com a doutora, que é a referência, que nós vamos poder preparar perguntas e trazer suas perguntas também para ela aqui. Talvez se a gente fizer ao vivo é até melhor, não é isso, Helder? Bem melhor, né? Ao vivo tudo é melhor, tudo bem mais esclarecido, e quem está assistindo com a gente também pode participar, vai ter aquela interação melhor. E a nossa primeira pergunta Inara, você é de Minas Gerais, não é isso? Eu sou de João Molevade, de Minas Gerais. Vamos assim falar primeiro da Abeso, né? Para quem está nos assistindo, a Abeso é a associação que estuda obesidade e síndrome metabólica. É uma associação de médicos que estuda obesidade e síndrome metabólica. Não tem como não falar sobre o meu início sem falar que eu defendo a autoestima da pessoa com obesidade. Eu acho que todo mundo tem que se amar na condição que está. E eu tenho um projeto que trabalha justamente com essa questão do empoderamento da mulher gorda, da mulher com obesidade. E participei de um congresso, mas quis participar de um congresso falando sobre obesidade lá em São Paulo. E foi lá que virou a chave. Eu sempre falava assim, eu não romantizo a obesidade, mas eu não tinha noção do que era obesidade. E foi quando virou a chave, eu voltei para João Molevade falando, eu quero tratamento e eu quero, de alguma forma, ajudar as pessoas que têm essa doença. E comecei. E nesse processo eu conheci um médico, que é o Dr. Fábio Trujillo, que hoje ele é o presidente da Abeso. Aí teve um dia que ele mandou uma mensagem para mim e falou assim, Nara, o Brasil precisa de pessoas como você. E eu peguei isso para mim. E hoje eu sou uma ativista, além de ser coordenadora do Departamento de Voz da Abeso, eu sou a voz do paciente com obesidade. E eu tenho leis em alguns municípios, né, em Minas Gerais, tenho um trabalho, já viajo. Esse país, semana que vem eu estou em Brasília para o congresso para falar sobre obesidade, para falar sobre a nossa vivência enquanto paciente com obesidade e todas as pessoas, né, tudo que a gente passa, porque eu falo que, e igual eu estava falando mais cedo, nesse corpo aqui existem mais de 200 doenças associadas. Então, assim, a pessoa com obesidade, ela tem que ser ouvida, ela tem que ser respeitada. Isso é uma doença. Ninguém tem obesidade porque quer. Nunca se esqueçam dessa frase quando você vê uma pessoa com obesidade. Ninguém tem obesidade porque quer.
Porque muita gente pensa, tá glamorizando a obesidade, mas não é glamorizando, é dando voz ao fato que realmente existe da doença metabólica e da questão social também, que a gente vai até falar daqui a pouco. Algumas coisas que aconteceram aqui, inclusive no estado do Espírito Santo, na cidade de Cariacica, onde nós estamos. Você viaja o Brasil inteiro, há relatos muito parecidos no Brasil ou há peculiaridades, há casos e casos que envolvam a individualidade da pessoa? Eles são muito parecidos. Além de eu viajar, de frequentar essas audiências públicas, de falar sobre. Hoje, no meu Instagram, eu tenho pessoas do país inteiro que me buscam para procurar, para falar sobre a falta de acesso ao tratamento, sobre episódios de gordofobia, sobre a questão da acessibilidade, principalmente sobre nem saber, às vezes, que é portador de uma doença. Entendeu? Então, assim, eu falo que eu tenho uma outra frase, eu falo, enquanto houver silêncio, eu serei voz. Então, assim, hoje eu sou voz dessas pessoas e eu tenho pessoas do país inteiro que me procuram e para falar sobre a falta de acesso, a questão. Hoje, uma pessoa com obesidade, dependendo do peso dela, se ela precisar de fazer um exame, ela vai ter que ir para um zoológico. Gente, a gente está falando de uma doença. Mas isso é metaforicamente ou, assim, associando ao fato mesmo da pessoa estar no porte? Ela vai para o zoológico, porque não existem aparelhos, entendeu? A Helena vai falar de o que aconteceu aqui. Não existem aparelhos para pessoa com obesidade, sabe? Uma cadeira de roda. Normalmente, quando eu vou numa audiência pública ou vou numa Câmara Municipal, a primeira coisa que eu pergunto, se uma pessoa com obesidade passar mal aqui, vocês têm uma cadeira de rodas? São coisas básicas. E eu fui em Maceió, eu conversei isso com o vereador, e aí ele falou comigo, ele falou assim, não temos, e eu passei por isso, eu tenho obesidade, eu passei mal e não tinha uma cadeira de rodas para mim. Então são coisas assim, que do dia a dia, sabe? Um banheiro que você não consegue, o hotel que você vai e o box não te cabe. Então teve as situações também de pessoas que não conseguem passar na roleta, né? Hoje tem motoristas que podem ser flexíveis ou não, aqueles que dependem do transporte público ou até mesmo de passar numa roleta da abertura de um evento, de um show, né? Pode passar por uma situação constrangedora se a pessoa não tiver uma acessibilidade também. Ali, a Helena, ela tá um pouquinho quietinha ali, né? A Helena tá na ponta da mesa ali, a gente já vai provocar ela. E Nara, você é a segunda vez esse ano aqui no Espírito Santo ou já veio mais vezes? Já veio mais vezes. Mais vezes, né? Audiência pública. Audiência pública aqui, né? Queria saber como que a Helena conheceu Inara. Eu passei por uma situação no Transcol e fiz uma postagem, um desabafo no Instagram e foi através dessa postagem que chegou até a Inara e ela entrou em contato comigo. Eu estava saindo do serviço, fui pegar um Transcol em Vitória, perto da Ponte da Passagem, para Cariacica, né? Quando eu fui entrar no ônibus, eu pedi para o motorista abrir a porta traseira para eu entrar e ele abriu a porta, outras pessoas entraram também por trás. Quando eu fui entrar, ele fechou a porta e acabou imprensando a minha costela. E aí eu gritando, pedindo para abrir a porta, porque estava doendo, estava machucando. Ele andou cerca de uns 200 metros comigo presa à porta do ônibus. E aí parou, me deram um lugar para sentar, mas o motorista em momento nenhum perguntou nada, questionou nada. Quando chegou ao terminal de Itacibá, que eu fui falar com ele simplesmente olhou para mim e falou, mas uma pessoa do seu tamanho tem obrigação de entrar pela porta da frente e sentar na cadeira amarela. Aí eu falei assim, não. Falei, você tá muito mal informado. Falei, uma pessoa com obesidade como eu, ela tem direito por lei de solicitar, como eu fiz, para que se abra a porta, qualquer uma das portas, não é só a porta do meio, é qualquer uma das portas, está na lei, numa lei estadual, para poder ela entrar e ficar num lugar de maneira mais confortável. Aí ele ainda meio que debochou de mim. Eu falei, tudo bem, vou procurar seu fiscal, vou fazer uma reclamação. Fui até o fiscal, reclamei. Ele falou que tomaria providências, mas eu saí dali, fiz um boletim de ocorrência
e entrei com ação só pelo fato dele ter falado da forma como ele falou. Aí passei por perícia, mas também sofri um certo preconceito na perícia, porque o perito alegou que, como o meu caso não foi violência contra a mulher, eu não poderia usar a perícia da polícia para estar entrando com processo. Aquela perícia não serviria, só serviria se fosse para uma agressão de Lei Maria da Penha. Então, eles não me cederam o laudo da perícia para estar usando no processo. E, piorando a situação, o juiz entendeu que eu causei o meu acidente e extinguiu o processo sem tomar uma decisão, porque ele decidiu que, ao entrar pela porta traseira do ônibus, eu provoquei o acidente. E o motorista e a empresa não tinham responsabilidade nenhuma. É importante salientar que aqui no estado tem uma lei que protege, né, a pessoa com obesidade, que dá essa abertura para a pessoa ir passar pela porta de trás. Tipo assim, existe essa lei aqui no estado já. Eu, inclusive, já tive cartão de passe livre, porém, como eu estava trabalhando e a empresa fornecia o Vale Transporte, eu usava o Vale Transporte, não usava o cartão de passe livre. Então, vocês se conheceram, praticamente essa situação, você se sentiu confortada conhecendo a Inara, né? Ela me apoiou, me orientou, conversou muito comigo sobre os meus direitos, sobre o que eu deveria fazer. E foi muito importante para mim. Foi um apoio, porque a postagem que eu fiz, na verdade, como um desabafo, eu acabei recebendo muitas críticas. Porque você tá de mimimi. Não precisava ficar indo pra internet falar isso. Mas, assim, não foi a primeira vez que eu passei por constrangimento no Transcol. Teve uma situação que eu fui ao convento, em Vila Velha, com os meus irmãos, uns 8 anos atrás. Eu não estava num ponto de obesidade tão grande quanto eu estava em 2024, quando aconteceu esse incidente. Mas eu não passava na roleta. E aí eu cheguei meus irmãos passaram, sentaram e eu sentei na frente. Quando chegou no terminal, eu cheguei para a cobradora e falei assim, aqui minha passagem. Falei, tem como você rodar para mim? E eu saí pela frente porque eu não passo na roleta, porque eu já tinha enganchado uma vez e aí eu decidi que eu não passaria mais. Ela falou assim, só pelo seu abuso de tentar me ensinar o meu serviço, agora você tem 2 opções. Ou você pula a roleta ou você pula a janela. Porque pela porta da frente você não vai sair. Isso acontece comigo. A minha reação na hora foi chorar. Porque na época até então eu era meio sonsa por essas coisas. Meus irmãos desceram do ônibus e foram atrás de um fiscal, de alguém para dar um socorro. O motorista só liberou a porta, ela falou pro motorista, ela não vai sair. Eles só me liberaram para sair do ônibus pela porta da frente quando meus irmãos chegaram com o fiscal na porta do ônibus. O fiscal mandou abrir a porta e perguntou o que estava acontecendo. Essa questão da acessibilidade, ela é muito importante, a gente tem que estar sempre batendo nessa tecla, sabe? Porque são em todos os lugares, em várias situações, as pessoas passam, e é um constrangimento, porque é sempre importante salientar, é uma doença, a obesidade é uma doença. Quando teve aqui, acho que foi a votação da lei, tá aqui no município, com relação à gordofobia, proposta, inclusive, pelo vereador Josemir. Pelo vereador Josemir. E tem um outro projeto de lei, né? Eu até perguntei para ver como que estava a situação desse projeto de lei, e eles não me informaram, que esse outro projeto de lei vai abranger tudo. A questão do tratamento, né? Porque combater a gordofobia é muito importante. Mas o tratamento, né? Claro que ele é primordial. Né? E a gente sabe que a Helena, acho que ela demorou não sei quantos anos para conseguir uma cirurgia bariátrica. E se tratando de Brasil ainda, né, Helena? Foram 9 anos. Eu entrei em 2015 no processo da cirurgia bariátrica pelo SUS. Em 2017 eu não tinha conseguido uma consulta, um exame. E aí eu desisti, tipo assim, eu parei. Falei, não vou mexer com isso mais. Em 2022 eu tive um episódio que eu fiquei internada
por conta da vesícula inflamada. Aí passei pelo constrangimento de dentro de um hospital estadual, que é referência em cirurgia bariátrica, olharem para mim e falar que eu não cabia no tomógrafo. A gente tá conversando. E aí eu decidi, eu falei, não, vou sair daqui e eu vou lá na sala da cirurgia bariátrica conversar para ver como eu faço para retomar o processo. E aí a enfermeira foi muito acolhedora e falou, não, você não precisa voltar para o início da fila. A gente vai retomar de onde parou, você vai fazer os exames, vai trazer e a gente vai dar sequência. E aí esse processo demorou quase 2 anos, né, entre consultas e exames, porque eu cheguei a quase 200 quilos, né, eu cheguei a 192 quilos, e aí eu precisava perder pelo menos 20 quilos para fazer a cirurgia de forma segura. E esse processo de perda de peso é muito complicado. Você ganha peso muito fácil, mas perder não é fácil. E aí foi muito lento por conta que eu não conseguia perder peso. Fazendo dieta, fazendo caminhada, porque eu não conseguia fazer muita coisa de exercício físico por conta do peso. E aí foi um processo muito longo pela questão do peso. Aí quando eu atingi 173 quilos, eles pegaram e agendaram minha cirurgia e eu fiz a cirurgia com sucesso e graças a Deus de forma tranquila. E também teve orientação psicológica? Acompanhamento psicológico eu consegui pelo SUS aqui em Cariacica, né? E o restante foi feito tudo no Hospital das Clínicas. Isso tudo pelo SUS, né? Tudo pelo SUS. Sem plano? Sim. E hoje em dia, a gente tem várias medicações, e isso é muito bom, tá? Estão aparecendo, que as pessoas costumam falar canetas emagrecedoras, e não são canetas emagrecedoras. São muito milagrosas. importante, é muito importante se frisar isso, porque quando você fala caneta emagrecedora, você pensa, vai para estética, não são medicamentos para uma doença crônica, medicamentos para obesidade. Fica muita gente associando, né? Tem gente que toma, justamente, toma caneta. Eu vou para um churrasco ali, então eu tenho que eliminar, vai lá e tomar caneta. Não, ele é um medicamento para obesidade, entendeu? E tem que ser tomado com acompanhamento, não é no salão de beleza que você vai comprar, não é no barzinho, porque hoje em dia banalizou, né? A gente não está aqui com a doutora para entrar em temas técnicos, né? Em termos técnicos, mas como pacientes, vocês acham que a caneta ela realmente atua de forma para glicose, pressão alta, para todas as comorbidades associadas à obesidade também? Com certeza, com certeza. Tipo assim, principalmente porque a maioria, igual, por exemplo, a SEMA, ela é para obesidade e para a questão do diabetes. Entendeu? Então, são medicações de ponta hoje, medicações sérias, e a gente não pode deixar de frisar: a única doença crônica que o SUS não fornece medicação é a obesidade. A única. Você tem para pressão alta, você tem para diabetes, mas para obesidade você não tem. E todo medicamento para obesidade é muito caro. Hoje, vamos colocar assim, a moda são as canetas. Mas uns anos atrás, vamos colocar 15 anos atrás, era sibutramina e outros remédios dessa linha para emagrecimento. E eram medicamentos muito caros, como as canetas são. As canetas, como todo medicamento, usado de forma correta, elas vão dar o resultado esperado e vão fazer a pessoa que está em tratamento da obesidade se sentir melhor. Mas tem muitas pessoas, eu falo como paciente, que você olha, a pessoa não é obesa, a pessoa não tem nada, mas está tomando por ser moda, por estar na moda, em busca de estética. Então, assim, acaba prejudicando quem realmente precisa desse tratamento. E se tornou acessível também ao mercado para isso, né? Porque começaram com... primeiro não era nem Mounjaro, né? Era... O Ozempic estava custando R$ 1.500, R$ 1.200, foi baixando. Aí Mounjaro, outros derivados também. A gente está ouvindo falar aí da liberação da Anvisa para um que vai custar menos de R$100, né? Esse ponto aí que você citou, dessas doenças, né, 200, né? Tem alguma em específico, assim, que
ela compromete mais, ela afeta mais assim, a pessoa com obesidade, ou todos relacionados, não tem uma assim? A própria diabetes, a pressão alta, uma apneia de sono está relacionado com problemas de obesidade. Pulmonares. Eu não sei quantos cânceres, mas não são poucos, sabe? Então, assim, porque às vezes você fala assim, eu tenho obesidade, mas eu sou saudável. Não existe pessoa com obesidade saudável. A obesidade por si só é uma doença. Inara, você viaja o Brasil inteiro, ouve muitas vozes. Eu queria te perguntar o que você tem ouvido de relação a políticas públicas. Nem todas as autoridades estão preparadas e nem todo mundo, assim como eu sou um leigo, também não conheço, né, exatamente, eu não vou dizer assim das dores do paciente e dos estudos clínicos, mas vou dizer da questão do contexto social, porque a gente tem o racismo estrutural, a gente tem o preconceito estrutural, é uma coisa que é sensível falar disso, mas como que é a sua percepção do preconceito estrutural e como que é a sua percepção dos debates, qual a qualidade desses debates para de fato virarem projetos que mudem a vida das pessoas? A grande maioria nem sabe para que lado que passa. Nem sabe. Eu acho que tem que ter uma conscientização para esses políticos, entendeu? Do que é obesidade, o que ela acarreta. Mas fica muito caro, às vezes, para o SUS tratar a obesidade, mas fica mais barato tratar essas 200 doenças que são associadas, entendeu? Então, assim, normalmente, converso, eu falo que a primeira abordagem é falar o que é obesidade. Até a primeira vez que você chega, eu fui em Minas, eu fui conversar com um vereador, porque eu sou assim, se eu tiver passeio num lugar, ou se eu passei numa cidade, eu vi um vereador, eu quero falar. Aí eu cheguei, achei um vereador lá, eu queria falar com o senhor sobre obesidade, né? Aí eu vi que ele já não estava sabendo nem de que eu estava falando. Eu falei assim, olha, porque a obesidade é uma doença e eu queria conversar com o senhor pra gente tentar fazer alguma coisa no município. Aí ele foi, mas que é? Aí eu falei, obesidade, eu sou uma pessoa com obesidade, aí eu vi que ele não ia entender, eu mostrei. Aí ele foi, gritou uma outra pessoa, João, vem cá, aqui, ó, olha o que você tem, ó. Porque o cara é um cara com uma pessoa gorda, entendeu? Então, aí eu não posso nem falar assim, mas ele foi gordofóbico. Não, ele não sabia. É estrutural mesmo, é coisa que vem desde criança. Sabe? Ele não entendia aquilo. E aí eu conversei, falei mais um pouco, mas falei, deixa eu pegar minha viola, pôr no saco e ir embora, porque aqui eu não vou conseguir nada. É igual assim, a gente reconhece, a gente vai careta, a gente sabe que o mundo tá cheio de mimimi, os programas de comédia viraram uma chatice, se é que pode chamar de comédia. A gente até gostava das piadinhas de vez em quando, só que tem um limite, né? Igual, por exemplo, eu era criança e ficava traumatizando, o tamanho do nariz dele, nariz chapota e tal, tudo. Às vezes a pessoa fala isso, assim, por estrutura mesmo da sociedade que foi criada, não é por maldade, mas isso também leva um tempo para a sociedade se adequar e ter a consciência. A sua voz, acredita que a sua voz, a Abeso, eles têm o papel de trazer a conscientização, porque até queria aproveitar e agradecer aqui o espaço cedido hoje, que é na Cariacica Down. A Cariacica Down é referência hoje estadual, apesar de ser uma instituição que vai fazer agora 8 anos, é uma referência no Espírito Santo, aqui na Grande Vitória, em tratamento e acompanhamento da pessoa com síndrome de Down e agora com autismo. O CERDIA foi inaugurado aqui em parceria com o governo do estado e com a prefeitura de Cariacica. Agradecemos aí o prefeito Cléber Sampaio também, sem falar de política, só estamos dando o nome aqui às pessoas que ajudaram a gente até aqui. Agora, o que interessa, síndrome de Down, a mesma forma, fazendo comparativo, as pessoas falam, tadinho dele, coitadinho dele, nasceu por síndrome de Down, tudo, mas o autismo também, não, aqui as pessoas são potencializadas, não é assistencialismo, tem clínico, tem pedagógico, tem tudo. A gente tem aqui embaixo oficina de estamparia, de sublimação, temos aulas de culinária, temos profissionais atuando, inclusive, não vou falar o nome da marca porque não é o espaço para isso, aquela famosa marca de canecas térmicas, de garrafas térmicas. Aqui no Centro de Distribuição do Espírito Santo, no Contorno, temos um assistido nosso que há quase 2 anos está lá trabalhando profissionalmente. Então, assim, mostrar que as pessoas têm seus espaços,
sem preconceito. Então, tirar aquela coisa de tadinho dele, tudo. O obeso também, ele não é um coitadinho, ele é uma pessoa que precisa ser ajudada e precisa também ajudar outras pessoas, né? Falei demais aqui porque é um desabafo também, mas vou devolver a palavra aqui às duas. Nesse sentido de tadinho, eu com 192 quilos, eu ouvia muito: ai, você não trabalha, né? Você não aguenta nem andar direito. Você só fica em casa, né? Quando eu ia nas consultas, né? Lá no próprio CAN. Você não trabalha, né? Você não consegue nem trabalhar, nem anda direito com esse peso todo. Não, eu trabalho fora, eu trabalho em casa, trabalho como qualquer pessoa. Ah, mas como que você consegue fazer as coisas desse tamanho? Do mesmo jeito que você consegue fazer sendo do seu tamanho. Eu não tenho impedimento nenhum de fazer nada. Eu saio, eu danço, eu vou fazer minhas compras, eu trabalho, eu cuido da minha casa. O meu peso não interfere em nada. Vive como Mas uma as pessoa pessoas, normal, as pessoas normalmente. olhavam pra mim com 192 quilos e falavam: ai, tadinho, você vive em cima da cama, né? Você não aguenta fazer nada. Até sugeriram de eu procurar um auxílio do governo para pessoas com comorbidades, né, PCD, para me procurar. Ah, vai no CRAS para você poder receber, que aí você não precisa ficar saindo para trabalhar. Tem casos, né, de pessoas que precisam. Eu acompanhei uma menina lá de Ouro Preto, eu ajudei, achei ela. Ela fala assim, ela faleceu, que eu salvei, tirei ela de dentro de casa. Aí ela precisava, porque por causa da obesidade ela não andava mais. Então, assim, existem casos, né, que a pessoa precisa. Eu costumo falar que a gente tem que. A gente não romantiza, eu não romantizo a obesidade. É igual quando teve aqui a questão da lei aqui no município com relação à gordofobia, teve um político daqui do município que foi citar o exemplo e colocou a foto de uma menina, né, que tem obesidade em tom de crítica. Ele falou: quando eu fui lá pesquisar a gordofobia, tinha essa pessoa. O fato de Inara ter obesidade e Inara gostar de fazer foto, eu já fui modelo pro Sais. A pessoa com obesidade tem que vestir. E eu não tenho que vestir feio. Eu tenho que me sentir bonita. Eu sou uma mulher bonita. Isso não, eu romantizo a obesidade, não. Mas eu tenho que viver. Porque se eu não me amasse, se eu não tivesse isso na minha cabeça, você acha que eu conseguiria chegar numa audiência pública com aquele tanto de gente, a 90% me julgando e falar? Não é uma questão de... não é mimimi, a gente só quer o básico. Porque tem muita loja, fala assim, tem muita loja que coloca lá que tem plus size. Aí coloca, temos plus size do 44 ao 54. Eu vestia 64. Eu chegava numa loja que tinha escrito plus size de todo tamanho na porta e as vendedoras olhavam pra minha cara. Ai, não vai ter nada aqui que dá em você. A gente precisa... E quando você achava, era aquelas roupas assim, não sei se vocês conhecem o tecido, Liganete, esses tecidos mais... Chico. Esses tecidos que tem bastante... Isso, aquele tecido que tem bastante elasticidade, aquelas estampas muito gritantes, porque às vezes você é obeso, mas você quer usar uma roupa com uma cor neutra. Imagina chegar com uma roupa, claro, colorido, primavera, ó, show, mas num lugar formal, numa igreja, numa celebração, numa audiência pública, gritando, né? Não isso porque, tipo assim, você falou, é o certíssimo. Em cada lugar que você vai, você tem que ter uma postura, você tem, por exemplo, eu não poderia, tá, eu tô linda, maravilhosa com esse look aqui, mas porque dá pra estar aqui. Agora, se eu vou para uma audiência, semana que vem eu vou estar em Brasília, eu vou para uma audiência pública, é diferente, né? Porque é uma coisa mais formal. Por exemplo, lá eu não posso ficar de camiseta, né? Então tem aquela coisa da formalidade. Então, assim, a gente tem que entender que o fato da Inara, por exemplo, falando de mim, estar lá e fazer, uns dias para trás eu fiz foto por uma loja, não quer dizer que eu romantize uma doença.
quer dizer que eu vou viver e eu tenho que viver bem, entendeu? Porque tem que existir os modelos plus size, porque a gente tá aí. E como uma pessoa que dá voz para outras pessoas com obesidade, ela buscar lojas que tenham roupas bonitas para pessoas com obesidade também é um incentivo, é um apoio. E eu falo, uma coisa que eu falo muito é que a obesidade rouba sonhos, sabe? E aí a gente vai para a questão do estigma, né, de não conseguir. Igual você falou que, né, você consegue fazer todo. O meu maior sonho da minha vida era ser policial. E assim, eu sou apaixonada por polícia. Tem um amigo meu que fala que o dia que casar com policial. mas o meu negócio era ser policial. E eu tava mais ou menos, hoje eu tô velha, já não tem jeito mais, mas eu tava na idade e teve um concurso pra polícia civil na época. E eu fiz o concurso, fechei a prova, mas quando eu lembrei, como se deu aquele start, capacitação física eu não fiz. Eu sabia que eu não conseguiria. Mas, você não conseguiria? Talvez sim. Mas é o estigma de que a gente não vai conseguir, que vai sendo colocado, né? E até então eu não sabia que eu era portadora de uma doença. Então, assim, eu falo que até isso ela rouba, até os sonhos que a gente tem. Até hoje, eu com 51 anos, as séries que eu gosto de ver são séries policiais. E todas as vezes que eu assisto uma série policial, eu choro. Porque eu tive um sonho interrompido por causa de uma doença. Entendeu? Então, assim, o meu trabalho, e eu falo, hoje eu faço isso para que as pessoas não tenham sonhos interrompidos, mesmo tendo essa doença. Hoje é fácil falar assim, mas teve um momento da sua vida que foi difícil chegar a essa reflexão? Foi, e até hoje não é fácil. Não, sabe? Porque, igual eu te falei, se eu saio daqui, vou pra casa, eu tô na casa da minha tia, o celularzinho tá aqui me esperando. A série até que eu já vi, série do FBI, Criminal Minds, aquelas coisas. E todas as vezes, eu choro. Todas as vezes. Eu fico vendo a série repetida. Por quê? Porque era o meu sonho. E hoje eu trabalho, e hoje eu faço, e a minha voz, né? É muito importante estar numa audiência pública, mas às vezes é mais gratificante conversar com uma pessoa que fala com você assim, nossa, eu não sabia. Eu conheci uma mulher lá de Goiás, ela veio, eu ajudei uma menina, ela faleceu, né? Ela tinha obesidade, ela faleceu. Isso acabou comigo, ter perdido ela. E o vídeo viralizou, e veio uma mulher lá de Goiás conversar comigo. E aí ela veio falar comigo que ela tinha depressão, que ela não conseguia emagrecer, aquela coisa toda. Aí eu expliquei pra ela que ela era portadora de uma doença. E ela falou assim, mas eu não tenho. Ela não tinha condições de comprar o básico, né, de alimentação pra fazer uma dieta. Eu falei, vamos fazer o seguinte. Aí eu não tenho condições de pagar academia. Eu falei, vamos fazer o seguinte. Eu no meu Instagram, tá lá, eu tenho um projeto meu que se chama Até que Vire Rotina. Eu faço exercício físico no terraço da minha casa. Entendeu? Eu corro no meu terraço. Lá, né? Viu, né? Inclusive tem muita gente que comenta também, né? Eu corro no terraço. Aí ela falou assim, eu falei, Aí vamos fazer o seguinte, você vai e ela tem problema de depressão, ela não conseguia sair da casa dela. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, todos os dias você vai fazer 10 minutos no seu terreiro. Aí você vai fazer 10 minutos, aí na outra semana você vai fazer 20, e você vai aumentando, entendeu? Hoje, essa menina, ela manda mensagem pra mim, ela me chama de Dona Inara, às vezes, Dona Inara, você me salvou, entendeu? Aí eu falei assim, olha, eu não tenho condições financeiras de te ajudar com muito, mas eu vou te mandar uma balança pra te ajudar, porque é bom, né? Você tá acompanhando ali. Aí fui pedir, comprei na Shopee, acho que o mercado, não lembro onde foi, e mandei pra entregar lá na casa dela. Aí toda vez, e ela tá conseguindo eliminar, ela vai e manda, Dona Inara, sabe? E isso aí, pra mim, que vale a pena, que paga o ingresso, digamos assim, de poder fazer pela pessoa. Tem um rapaz lá na Bahia, que é a mesma coisa, ontem eu tava conversando com ele a respeito, ele tá com 200 quilos atualmente. Dona Inara, não, vai fazer sua atividade, também é a mesma coisa. Porque, igual ele falou, e ele é da favela. Ele não tem condições de pagar uma academia. Vai pro seu terreiro.
E quando as pessoas começarem a ver você fazendo atividade física, vai chegar alguém e vai te ajudar. Aí hoje ele tem lá um personal que viu a história dele e tá ajudando ele a fazer. Entendeu? Então, assim, às vezes para mim é importante estar na audiência pública, muito. Mas essa coisa de poder ajudar, porque se você puder mudar a vida de uma pessoa, você pode ser um profissional que for, no que você faz. Se você conseguir mudar a vida de uma pessoa, você já pagou, sabe? E eu trabalho para isso, para poder, para ser voz mesmo, para ser voz e para ouvir essas pessoas. Inspirar outras pessoas não tem preço, E a questão, que paga, né? A questão do exercício físico para pessoa com obesidade, assim, no meu caso, você vai para uma academia, hoje em dia as academias têm o professor lá para te orientar, mas igual no meu caso, eu estou numa fase pós-bariátrica que foi me pedido pelo cirurgião para focar em musculação. E aí eu cheguei na academia e falei, olha, eu preciso focar em musculação. Voltei a malhar, eu fui 2 dias na academia e parei por conta que, lógico, eu não estava pagando um serviço de personal. O professor tem outras pessoas para orientar, para atender e tal, mas aconteceu uma situação que eu fiquei chateada, que eu fui pedir um suporte para prender um peso na perna, porque apesar de ter perdido bastante peso, eu ainda não consigo, né, essa parte sozinha, e a professora que estava lá no momento fez pouco caso de mim. Ela não estava atendendo outros alunos, ela estava batendo um papo descontraído lá com 2 alunas. Eu pedi licença, pedi ajuda e ela não quis me ajudar. E aí eu passei para o dono da academia, ele falou assim, olha, no seu caso, você tem que pagar um personal que é em torno aí de 400, 450 reais. Eu falei, eu não tenho condições. Falei, no momento eu tenho condições de pagar a academia. Falei, fazer com o suporte de vocês da maneira que eu estou fazendo. Falei, não tenho condições agora de tirar 450 reais do meu orçamento para poder estar custeando o personal. Porque é muito puxado. Porque para a pessoa também que está em tratamento, está seguindo tudo certinho, fazendo dieta, acompanhamento médico, dieta, exercício físico, é muito gasto. Hoje em dia, para uma pessoa que faz dieta, você comer saudável, eu falo assim, quando eu comia besteira, bebia e tal, a minha compra do mês estava em torno de 800 reais. Depois que eu passei a fazer a dieta pré-operatória e sigo a dieta hoje pós-operatória, a minha compra não dá menos de R$1.000 por mês. Porque é tudo, 0 açúcar, light, diet, e é tudo muita fruta, muita verdura, e é tudo muito caro. E eu acho engraçado que eu tive 2 experiências aqui no Espírito Santo. 2 cidades que eu tive audiência pública, não vou citar o nome das cidades. E teve uma das cidades que eu fui, e assim, eu estava numa outra associação, e o pessoal ia entrar remotamente, né, online, e só eu presencial. E foi a primeira audiência que aconteceu isso comigo. E foi uma audiência à noite, e o vereador, acho que ele chamou todos os assessores dele para participar dessa audiência, e tinha os assessores, só tinha 1 ou 2 mulheres. E na hora da audiência, o pessoal falou, a gente não consegue entrar online, você vai ter que fazer essa audiência sozinha. Eu falei, tá tudo certo, eu vou falar como paciente, igual a gente tá conversando aqui. E sabe quando vocês falam sozinho? Porque os homens estavam tudo, cada um olhando para um lado, conversando, ninguém te dando atenção. E aquilo, aí o cúmulo para mim do absurdo foi, teve uma hora que o celular do vereador tocou, ele pegou o celular, atendeu, eu falei, não, aí pegou pesado, porque eu acho assim, né? Existem momentos e momentos. Mas fiz o meu trabalho, dei o meu recado. E no final da audiência, veio uma mulher, uma dessas 2 mulheres veio até mim. E ela falou comigo, você pode dar um abraço? Pode. Ela falou assim, olha, minha irmã tem obesidade. E a partir dessa conversa nossa hoje, eu vou mudar. Porque hoje eu entendo muita coisa que minha irmã passa. E a partir de hoje vai ser diferente. E aí eu falo, para mim, já
uma pessoa. Porque essa uma pessoa que você ajuda, ela vai passando para frente. Ela vai replicando, entendeu? Então, assim, outro lugar aqui no estado, você tá falando, pô, e tá todo mundo fazendo sabe? Todo mundo distraído. Ninguém. Aí eu aprendi uma coisa com um cara aqui da técnica de oratória, ele falou uma coisa muito interessante. Você foca numa pessoa, coitado desse moço que eu foquei nele, que aí se lascou. Porque aí você foca numa pessoa, é como se estivesse falando só pra ela. E aí, ele começou a me dar atenção, ele começou. E depois esse vereador veio até mim, até ele tem um filho que tem um problema, e que tem, por causa dessa condição dele, ele tem uma criança que tem obesidade. Então, assim, o político, ele tem que começar a entender, sabe? Eu acho que, e às vezes até, tá, mas se ele não entende, quando você leva uma pauta que o assessor dele, sabe? Peraí, deixa eu pesquisar um pouquinho. Vocês não fizeram uma pesquisa pequena? Quando eu falo pequena, assim, vocês não foram lá dar uma olhadinha? Olhamos os perfis, pesquisamos o tema, daí um pouco da biografia de vocês, né? Entendeu? Então, assim, muito simples às vezes. Não custa. Não é porque é uma pauta necessária. A gente não tá brincando. A gente tá falando de uma doença que hoje é uma pandemia. Essa doença que se espalha por todos os lados, sem precedente, com o aumento da indústria alimentícia, aí que puxa a indústria farmacêutica, que daqui a pouco vai puxar, sabe para qual lado vai, né? A gente precisa tratar isso com mais seriedade como caso de saúde pública, como políticas públicas também. Políticas públicas efetivas, né? Não programas públicos, porque um programa ele pode ser extinguido após o seu término. Inclusive, o nosso vai terminar daqui a pouco, mas o assunto ele continua nos comentários, continua em você, que pode compartilhar com aquele que você acha interessante tá ouvindo isso daqui, tá bom? Tem muita gente também que acha que a obesidade está ligada só à alimentação, mas tem doenças metabólicas que causam obesidade, tem vários fatores que levam à obesidade. Igual no meu caso foi um problema de saúde, não foi alimentação. Foi problema de saúde, medicamento que eu precisei tomar para esse problema de saúde, e eu fui ganhando peso e não parei de ganhar peso mais. Às vezes um quadro de depressão também, compulsão alimentar desenvolvida por um estado psicológico que a pessoa se encontra, até mesmo psiquiátrico também, né? E sabe o que é interessante? Aí talvez nem coloque essa parte, mas ela é muito ligada também ao abuso infantil. Sabia? Um tema sensível. Eles falam que é tipo assim, a criança que passou pelo abuso e a obesidade fica como se fosse uma capa protetora. Entendeu? Isso é uma capa. Aí você começa a emagrecer, lá na sua cabeça, você vai ficar vulnerável de novo ao abusador, aí você se sabota, você engorda de novo. Meu Deus, eu vou até pesquisar isso, não sabia. Quer um exemplo? Por isso que, tipo assim, é um tema complicado. Um dia ainda eu acho que já comentei. E eu descobri esse problema. O abuso, não. Eu descobri, foi depois de véia que eu passei pelo... Deus me mostrou. Mas eu tava no congresso e aí eu ouvi uma médica falando. Aí ela e assim, eu já fazia dieta e voltava a engordar, fazia. Aí ela falando que acontece? Isso aqui é uma capa. Entendeu? Se você começou a emagrecer, é como se a capa saiu. Aí você se torna vulnerável. Aí na sua mente vai acontecer de novo. O abusador vai te enxergar de novo. Aí você engorda. Entendeu? É incrível, sabe? Então, assim, por isso que eu te falo que ela é complexa, não é, sabe? Porque... E eu me ódio quem fala isso. Porque fulano come muito. É desleixo. A gente ouve isso toda hora. É a única doença que eu não preciso falar com você que eu tenho obesidade, que você já viu. Não, é porque não é o nosso assunto que a gente tá falando aqui nesse momento, mas assim, eu fico reflexivo porque a gente vê cada coisa terrível que nossas crianças, adolescentes e jovens passam, que sabe aquela brincadeirinha que a criança teve vergonha de falar e depois que ela passa dos 20, 30 anos de idade que vai ver que não era brincadeira e... tanta coisa. E eu descobri, tipo assim, eu tive noção, não sei quantos anos depois,
E eu tava passando porque mudou um tanto de coisa na minha vida, mas eu nunca sabia. Foi até um dia eu procurar uma psiquiatra, e aí a gente começar a conversar, e aí fui descobrir, lembrei do caso, sabe? Lembrei. E aí, há pouco tempo, esse ano, eu tava no congresso, e eu acho uma coisa que eu acho bem legal da gente frisar, igual a gente falando sobre com relação aos políticos, mas hoje em dia, as associações igual a ABESO, ela abria essa porta para o paciente, para ouvir. O paciente está inserido em congresso, é importante. Porque nós somos quem tem que ser escutado, né? Eles estão falando, eles estão estudando para nós. Hoje, esse tanto de medicação aí, esse tanto de fala, é para o paciente. Então, é importante o paciente estar inserido em congresso, é importante o paciente estar inserido numa audiência pública, porque por mais que você, por exemplo, entenda sobre a obesidade, mas você não vive a doença, quem vive é a pessoa que tem, né? Então, por mais que, não, mas eu estudei, não. É quem vive, é quem passa, é quem tá vendo isso todos os dias, quem tá sofrendo todos os dias que sabe o que é. Então, assim, eu tenho uma admiração enorme pela ABESO, pela a coordenação, a presidência, o doutor Fábio Trujillo, ele que eu falo com ele, doutor, você que profetizou, Inara, o Brasil precisa de pessoas como você. Falar, doutor, já que precisa, bora, vamos trabalhar. Eu nunca imaginei, sabe, nunca passou pela minha vida eu fazer o que eu faço hoje. A sede da ABESO é em São Paulo, não é isso? São Paulo. É muita coisa pra gente conversar, de repente até fazer um ao vivo e surgir dali muitos cortes, né, pra gente Não é a intenção de viralizar, a intenção é de atingir e conectar pessoas. O Pocando Verbo, na verdade, ele não tem engajamento viral. Você pode ver que páginas de piada, pegadinha, tudo isso aí é matança. O pessoal gosta. Agora um corpo foi encontrado ali na esquina, tal, com tantos tiros. 50 mil views em menos de uma hora. Ou 200 mil views no dia. O Pocando Verbo vai lá e põe um negócio importante pra caramba, não dá 10 mil views. Mas eu vou falar uma coisa. Eu fico muito feliz se isso daqui tiver só 5, 10 mil views, porque imagina você com o microfone na mão, numa praça em cima do trio elétrico, com 10 mil pessoas ali na avenida ali te ouvindo, prestando atenção. Hoje isso daqui é o mesmo efeito, é a mesma coisa. Você tá no carro ouvindo via podcast, via áudio, você tá em casa fazendo alguma coisa com o celular do lado, você tá no computador do trabalho com fone, não interessa, no celular que 90% das pessoas não tá vendo via celular. Então, eu fico muito feliz se na primeira hora isso aqui tiver só 1000 views e 1000 pessoas. Poxa, tô entendendo o assunto, tô conectado, isso é bom. Vai acabar gerando mais curiosidade. Depois trazer a médica vai ser importante. Eu falo que a obesidade porque com a obesidade você trabalha a acessibilidade, você trabalha a gordofobia, você trabalha a questão da medicação, que é importante, e você trabalha o tratamento. Eu sou cristão, né? Então, assim, não nego minha fé, eu sempre lembro que o apóstolo Paulo disse, sejais moderados em tudo. Aí hoje eu entendo o que é moderação. Moderação não é você deixar de fazer as coisas, é você ter autocontrole. Eu acho que esse autocontrole também, quando você passa a ter metas, você cuida da sua saúde, você sabe que você não vai vencer um problema pelo resto da sua vida. O próprio Paulo falava, eu tenho espinho na carne, mas tem problemas que a gente nunca vai vencer, a gente vai administrar. Aí você sendo moderado, administrando isso na sua vida, eu acho que é o ensinamento de Deus também pra gente, né? Eu não tô falando de religião, de fé, assim, pregando não, tá, gente? Mas é o que eu entendo na minha visão. Não, mas e não tá falando, mas eu acho que a gente tem que exaltar, sabe? Eu falo que esse trabalho que eu faço hoje não é ele. Não tem outro. Se eu te contar, tipo assim, como que foi a minha ida pro meu primeiro congresso, eu tenho um testemunho desde essa primeira ida até cá.
A gente gostaria aqui muito mesmo de continuar essa conversa por mais 3 ou 4 horas, e a gente vai fazer isso em cada encontro que a gente tiver de 2 horas, a gente já mata esse saldo aí, né? Isso. Quem sabe a gente não faz aí um pocando com churrasco na varanda, né? A gente tá falando aqui. A gente tá falando aqui da parte. Gente, patrocinador, por favor. Vamos parar também de falar da paixão. E lembra que eu falei agora há pouco de ser moderado? Um churrasco, uma pizza aí moderada é bom demais, né? Bora comer aquele churrasco gostoso e bater um papo depois, né? Patrocinadores para o churrasco, para a pizza. Frigoríficos aqui do Espírito Santo. Vocês são grandes, hein? Patrocina churrasco. Patrocina que a gente aceita. As considerações finais com nossas entrevistadas, Inara e Helena. Do paciente ter esse momento de fala, esse momento de poder contar o que está acontecendo. Muito obrigada, espero voltar, né, pra gente conversar mais e para esse tal churrasco aí que vai acontecer. E muito obrigada. A gente luta muito, eu tenho aprendido muito a lutar com a Inara, né, a lutar pelos meus direitos, a lutar por coisas que eu nem sabia que eu tinha direito, e agradecer o espaço, a oportunidade. Se a gente fosse continuar no assunto, a gente ia ficar aqui uns 3 dias falando, porque é muita coisa, mas o ponto mais importante, somos pessoas com obesidade, mas o amor próprio tem que ser primordial, porque a partir do momento que a gente se ama do jeito que a gente as portas se abrem, a nossa vida flui melhor, e até o tratamento para a obesidade é mais fácil quando a gente tem amor próprio. Vem com a gente porque Tá voltando! Valeu, obrigado, gente. Obrigado pela audiência. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau, obrigado.